ele acabou comendo. E depois vem a Kadosh Baruch Hu e fala, olha, pera, agora pode ser que ele vai comer do Etz HaChaim, ele vai comer da árvore da vida, e se ele comer da árvore da vida, ele vai viver para sempre. Então o que faz Deus? Vai Deus tira ele de Gan Eden Tarton, onde estava Adam Rishon, por causa da árvore da vida, que ele pode comer disso, e colocou ele fora, colocou ele já fora do Gan Eden. Fala no Rabbi Chaim Volozhin que isso aqui não foi um castigo. Isso que Deus tirou Adam Rishon do Gan Eden não foi castigo. Foi simplesmente porque que essa sabido Rashi traz, antes do Adão comer da árvore da sabedoria, o Yetzer Hara era uma coisa externa, era o Nahash, que era o símbolo da Yetzer Hara, era externo ao homem. Depois que ele comeu, entrou o Yetzer Hara dentro dele. São coisas elevadas, é difícil de entender o que é isso, mas mudou completamente agora a forma de atuação do Yetzer Hara, passou a ser interno. E agora a única maneira, ou seja, ele causou um pgam, ele causou um defeito a si mesmo, e a única forma, fala no Rabbi Chaim Volozhin agora, dele conseguir voltar ao estado anterior através da morte. Então ele tem que morrer para poder voltar ao estado antes do reto, antes do pecado. Então se ele comer e não vai morrer mais, ele não vai poder voltar ao estado anterior. Então fala o Rabbi Chaim Volozhin que ele tirou ele não como castigo, para evitar com que ele não pudesse chegar a Shleimut e voltar à situação antes do reto, do pecado. Esse é um derech do Rabbi Chaim Volozhin. O Parim falou outro derech que vai ajudar para a gente, sim. Como é que é assim, quando o Yetzer Hara estava fora dele, o que passava na cabeça dele? Era uma coisa como um animal, ou seja, eu tenho que fazer isso, aquilo? O que mudou? É uma boa pergunta que você está fazendo, uma pergunta muito boa. É difícil de entender isso até o final, mas eu vou falar as palavras que o Rav Brodiansky, que uma vez escutei dele falando, em poucas palavras, tentar definir qual a diferença se o Yetzer Hara, que quando ele estava fora, quando ele passou a ser uma coisa interna do homem. Quando ele está fora, você tem que escolher, também existia escolha, existia uma Bechirah Hofshi para o Adão, um livre-arbítrio entre escolher entre o bem e o mal. Mas quando o Yetzer Hara está fora, era muito mais fácil escolher entre o bem e o mal. Por quê? Porque não tinha os interesses pessoais. Quando o Yetzer Hara passou a ficar interno no homem, a questão agora pergunta se vale a pena para mim ou não vale a pena para mim. Mas ele não sabia o que era o mal. Se o Yetzer Hara está fora, ele sabia também o que era mal, parece, que ele sim sabia o que era mal. Ele foi convencido que talvez valia a pena, foi todo o Nahash como é que convenceu a Havá e a ele comerem. Mas a história aqui é outra, seguinte, quando o Yetzer Hara ficou interno, a escolha passa a ser mais difícil, que o cara já começa a levar em consideração se vale a pena para mim ou não vale a pena para mim. Não é tão teórico assim. Então fica mais difícil. É que nem o fogo. O fogo é, por exemplo, o fogo não é mal ou bem, ele é verdadeiro ou falso, ele se queima ou não se queima, tipo, mais ou menos isso, né, essa questão, né? Quando estava fora da caixa, tipo, era muito claro para ele, não é? Era mais claro, era muito mais fácil. Claro, ou seja, era claro. Mas voltando ao nosso assunto, então, agora, o Parim e a Foda, ele já explica essa situação também não é um castigo. Isso que ele foi expulso do Gan Eden, isso não é um castigo, mas ele vê por um outro ponto de vista. Ele fala o seguinte, que Adam Rishon, antes do pecado, o Yetzer Hara, quando estava externo, ele podia neutralizar ele podia vencer essa guerra através de Torá e Mitzvot. Adam Rishon já estudava Torá também e Mitzvot. Ele podia, através disso, botar de lado o Yetzer Hara. Depois que ele passa a ser interno, não é o suficiente Torá ou Mitzvot, ele precisa também da morte. Mot Tamut, está escrito. Se você comer do Etz Hadat, Mot Tamut, você vai morrer. Você vai morrer, eu preciso agora pensar na morte também para poder vencer o Yetzer Hara. Não é o suficiente estudar, tem que pensar na morte. Acho que no Perkei Avot, Al tamin be'atzmecha ad yomotcha. Você não vai acreditar em si mesmo até o dia da tua morte. Ou seja, chata aqui, ele quer dizer, ele traz esse Perkei Avot, não vai acreditar em você até o dia da morte. Pensa no dia da morte, isso aqui vai te ajudar a vencer o Yetzer Hara. Se você pensar no Olam Hazé, vai ser difícil, você vai atrás do Olam Hazé. Agora, se você vai pensar no dia da morte, porque aqui não é o propósito. O propósito da vida não é para o Olam Hazé. Quanto tempo a gente investe no Olam Hazé, mas tem que saber que o propósito não é para isso. A questão aqui agora é outra. Fala o Parim Meirot, então é o seguinte, que depois o Parim é foda, desculpa. Depois que ele comeu do Etz Hadat, o Yetzer Hara está interno nele, ele precisa também pensar no dia da morte. Então Deus tira ele para fora do Gan Eden, porque se ele comer do Etz HaChaim, da árvore da vida, vai viver para sempre. Ele vai viver para sempre, então ele não vai pensar no dia da morte, ele não vai poder vencer o Yetzer Hara, então ele tem que sair do Gan Eden. Ele tem que ficar de fora para não ter, ele tem que pensar no dia da morte.
É sabido, tem uma Gemara que fala que o Yaakov Avinu, Shufre de Yaakov, que Shufre de Avram, a beleza de Yaakov Avinu que é a beleza de Adam Arishon. Shufre de Yaakov que Shufre de Adam Arishon. Está escrito na Gemara em Bava Metzia. Beleza dele. Falo Ari, Arizal no Kitvei Arizal ele traz que o chato na Gemara ele explica o seguinte, que Adam Arishon e Yaakov Avinu que é a beleza. O que é a beleza igual? Que ele era bonito como Abraão. É isso que a Gemara está falando? Falo Arizal é mais profundo do que a gente imagina. A gente não tem entendimento de Kabbalah, mas ele diz que Avram Avinu, Yaakov Avinu, ele era um Gilgul, ele tinha partes de Adam Arishon, ele vinha fazer o Tikkun de Adam Arishon. Yitzhak Avinu sabia por Ruach HaKodesh que o filho dele, Yaakov, ele tinha que fazer esse Tikkun de Adam Arishon. Vamos antecipar uma outra coisa. Tem outra pergunta também em relação a Adam Arishon. Aí Adam Arishon foi alertado para Kadosh Baruch Hu, se você comer da árvore, você vai morrer. Quando ele comeu e depois Deus vem dar o castigo, o que está escrito no castigo de Adam Arishon? Zeta perra torhalechem. Com o suor da tua face, trabalho duro, pesado, você vai comer. Agora, a pergunta é, por que Deus não falou isso antes? Se ele tivesse falado isso antes, vai dar que não tem pecado. Que falar, você vai ter que trabalhar, a gente não está procurando quem inventou, o maldito cara que inventou o trabalho até hoje. Está todo mundo procurando ele? Então, se ele tivesse falado que você vai trabalhar, você vai ter que suar a camisa e não teria comido. Por que Deus não falou isso então? De repente aparece um castigo novo. Você falou que vai morrer. Morrer tudo bem, mas trabalhar precisa também? O que é isso? Isso ele não tinha falado. Onde aparece esse castigo aqui agora? Então a resposta, na verdade, é o seguinte: Bizata perra torrar lechem, você vai comer com suor, vai ter que trabalhar duro para comer pão. Isso também é uma morte. Sim. Trabalhar é uma morte. No final, por que é uma morte? Está escrito na Gemara que a Ani é Kemet, o pobre é considerado morto. Isso aqui vem simbolizar o trabalho duro, porque quem trabalha duro porque é parte da pobreza, né? Então quem trabalha duro, isso aqui é uma morte também. Então isso faz parte do castigo. Já tinha falado isso antes. Mota multa, escrito linguagem dupla. Mota multa, escrito na Torá. Por que essa linguagem dupla, mota multa, você vai comer dessa data? Mota multa é morte, você vai voltar para a terra, e tem a morte do trabalho também, Bezata perra torhalechem. E ele entendeu então agora que eu preciso dessa morte de Bezata perra torhalechem também, que Yaakov Avinu não precisa disso. Porque ele vai fazer o Tikkun de Adam Arishon. Depois que ele pecou, ele precisa de Bezata perra torhalechem. O que são as brachot? As brachot, se você está bem espiritualmente, para Yaakov Avinu, o que são as brachot? Que ele não pensou que Yaakov não tinha que receber isso. Porque o que é Mitar Hashamayim, Mashnei Haaretz, vai ter brachá, vai ter abundância, não vai precisar trabalhar duro, Zeta perra do Halechem. Ele pensou então é para Yaakov. Yaakov tem que fazer o Tikkun de Adam Arishon. Então ele falou, então é para Esav. Ele sabia que ele estudava a Torá, mas ele achou que o Derech de Yaakov era outro. Não era através da brachot, tinha que ser para Esav. E ele, quando ele introduziu por que fazia parte da introdução da brachá, ele falou o seguinte: Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu falou, quando ele estava pensando que era Esav, ele falou que eu já estou velho e eu não sei quando eu vou morrer. Ele falou o seguinte, que eu estou velho, mas eu não preciso saber quando eu vou morrer. Eu não preciso pensar o dia da morte para fazer o Tikkun, vencer o Yetzer Hara. Eu consegui isso com Torá e Mitzvot. Agora, você que vai receber as brachot, sabe, então você vai também, que vai ter abundância, você vai ter que fazer isso também. O teu Tikkun vai ter que ser com Torá e Mitzvot. Isso que ele quis introduzir. Isso que ele pensou aqui, quando ele falou que eu estou velho e não sei o dia da morte. Mas depois ele errou e depois ele viu que Rivka Beruach HaKodesh, ela conseguiu ver que Yaakov Avinu também estava nesse nível. Que ele podia chegar no Tikkun, de vencer o Yetzer Hara, também sem pensar no dia da morte. Então ele podia receber a brachá, ele era ruim para a brachá. A gente falou uma outra coisa seguinte: quando o Esav vendeu as Behorot, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, ele fala que eu vou morrer de qualquer maneira. Para que eu preciso saber Behorá? Behorá é Vodat Hashem, para que eu preciso disso? Eu prefiro um prato de lentilhas. Está escrito Vailer, Vaivaz, Vailar, Vaiavez, Esav et Behorá. Ele foi, ele desprezou a Behorá, desprezou o trabalho divino. Por quê? Por um prato de lentilhas pelo Lamazé. Tem gente que pode pensar no dia da morte de duas formas. O dia da morte pode ser usado, que esse foi o propósito depois da morte, segundo a gente explicou, que tem que olhar para o dia da morte. Pensa na morte para quê? Para você ver que o propósito não é aqui. Esses 70 anos, 80 anos não é o propósito da vida. O homem não foi criado para cá. O propósito é para o Olam Abá. Aqui é uma passagem. Você pode olhar a morte como pode te levar a trabalhar a Hashem de uma forma melhor. Agora você pode olhar a morte também como essa, vou morrer de qualquer maneira, então aproveita a vida. Eu me lembro que no Brasil tinha para-choque de caminhão, frases famosas. Aqui tem nas placas dos carros. Se prestarem atenção, preste atenção no slogan da Volkswagen.
olha o carro do Volkswagen, veja na placa atrás, está escrito o seguinte: Volkswagen Shechaim Rak Pamahat. Esse é o slogan da Volkswagen. Volkswagen porque se vive uma vez só. Então aproveita a vida. Curte a vida, que só vive uma vez só, ninguém vive 2 vezes. Então aproveita a vida. Tem que viajar num carro confortável. Esse é o slogan. A gente pode fazer assim, olhar como Esav viu a vida. Esav viu dessa maneira, ele trocou a Behorá por um prato de lentilhas, um pedaço de pão. Vale a pena para mim o Olamazé. O que eu preciso? Preciso de avontade espiritual? Quem precisa disso? Vamos curtir o Olamazé. Agora, esse não é o propósito. O propósito é o seguinte, olha, hoje em dia a gente não está nesse nível de chegar o Tikkun, vencer o Yetzer Hara sem pensar no dia da morte. A gente precisa pensar no dia da morte. A gente pensar no dia da morte é o seguinte, que o cara pode deixar aqui na vida o seguinte, ele pode pensar, olha, eu vou deixar meus filhos vão trabalhar por mim. Não existe isso. O Ikar, do Tev Shesadekim, que a gente começou, isso é o Noah, isso é a Maud Adam. A Maud Adam, ele consertar a si mesmo. Hoje em dia a gente está no nível que a gente precisa olhar para isso. A gente tem que saber que aqui não é o propósito. O homem que foi criado por propósito. O propósito da criação do homem é para o Olam Haba. E tem que olhar em 3 coisas agora. Tem que fazer Torah, o mitzvot. E tem que olhar para o dia da morte. Sim, pensa no dia da morte, que isso aqui não é, a gente não está aqui para a eternidade. Aproveitar o tempo. Se Deus quiser, se a gente consegue aproveitar o tempo, a gente vai poder conseguir chegar ao que Noah fez. Porque a Parashá foi chamada ao Shem Noah, como a gente começou no início. Por quê? Porque Noah foi os Maasim Tovim, mas ninguém falou que são os filhos de Noah. A gente vai poder realmente ser o que cada um é. Poder fazer as mitzvot, cumprir